Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Vida de Assessor, onde eu quero te conduzir dentro do mercado financeiro e te ajudar com informação rica, informação que tem valor para você. Para você que já é assessor também, eu quero te dar um recado antes da gente começar esse podcast aqui. Que se você já tem aí mais de 10 milhões, tem mais de 6 meses de trabalho, pelo menos, cara, eu acho que seria muito bom você estar com outros assessores e outras assessoras que também estão nesse momento, né? Que talvez tenham dificuldade aí de crescer a base, talvez você está com dificuldade na prospecção, alguma coisa do tipo. Eu estou aqui para poder te ajudar, por isso eu quero deixar um link para você aqui embaixo, que você pode fazer uma aplicação para uma mentoria chamada Wealth, onde você e outros assessores vão poder compartilhar a maior riqueza que a gente tem, que é conhecimento. E, obviamente, mentorado por mim e por outras pessoas aqui do Grupo Primo e outras pessoas que também são do meu network para poder te ajudar. Bom, hoje eu estou aqui com um convidado extremamente especial para você que viu aí, já sabe quem é, né? Obviamente, na capa. Não é talvez a pessoa mais conhecida como o Guilherme Bentimó, mas é um cara que está ali há um bom tempo na caminhada junto com ele. Olha isso aqui, ó, olha que legal. Primeiro, o cara fez administração na IBMEC, tem um CFA básico, né? CFA bem tranquilinho, level 3, lá de 2018. E, cara, o currículo dele é uma linha só, mas é uma linha bem de peso. São 15 anos e um mês como sócio da XP Investimentos e aqui hoje está como head de expansão, desde 2007, cara. A última pessoa que eu acho que eu falei que tem tanto tempo assim foi a Bianca, né, que também é sócia da XP Investimentos. Inclusive, sou padrinho de casamento dela. E aí tem muita história para contar para vocês. Mas hoje eu quero falar com o Caio. E, Caião, cara, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Imagina, Rick, Né? obrigado, puta prazer, eu acompanho Uma aí coisa faz que tempo. bem simples, né? Head de expansão durante 15 anos. Mas vai lá, conta aí. Na verdade, eu fui mudando de função, tá? Assim, head de expansão é um pouco Mudou. da minha atual, mas eu fui mudando. Eu sou head de expansão desde 2015, na verdade. Uhum. Naquela época, antes eu era head do B2B. A XP tinha 1.500 assessores nessa época, estava com dificuldade de crescer. Acho que pouca gente acompanhava o mercado naquela época, mas a prova da Ancor chegou a ser proibida e não tinha prova. Era um Foi cenário... proibida? Teve uma época que teve isso? Teve uma discussão regulatória de quem deveria e por que deveria aplicar ou não a prova. Então você tinha duas discussões. Uma era, a primeira, a Ancor ela era ela fazia um papel de supervisão. Então a Ancor seria um regulador tipo uma BSM. Uhum. E depois ela tem o papel da aplicação da prova. Então esses dois papéis foram questionados. E durante esse questionamento, ninguém fazia prova e ninguém virava assessor. Você lembra quanto tempo que ficou isso daí? Uns 4, 5 terríveis meses, assim. Nossa, cara. Deu uma atrapalhada, hein? Deu uma bela atrapalhada. Bom, mas, cara, me conta um pouco aí como é que você chegou a se tornar head de expansão só. Qual que foi o caminho? Vamos lá. Bom, primeiro, eu sempre fui um cara meio engajado com finanças, né? Assim, desde os 14 anos eu invisto por conta própria. Eu sou de uma cidade do interior de Minas, não tenho nada a ver de background de finanças, porque eu fui atrás mesmo. E naquela época era muito difícil encontrar informações. E a gente tinha uns chats, né? Assim, onde os caras que eram mais traders frequentavam e se alimentavam por ali. Ali alguém me falou sobre essa coisa da Ancord, porque tendo ela eu poderia captar outros clientes e ganhar comissão, etc. Nessa época eu negociava muito derivativo, então tipo, tinha um público grande de derivativo que eu interagia. E aí eu tirei prova da Ancord, nunca me vinculei virtualmente, né, naquela época, deveria, mas acabou não acontecendo, era muito difícil para você ser novinho, sem ninguém para você nem trocar uma ideia, era complicado. E aí um belo dia no intervalo na faculdade eu conheci a galera da XP, falei, puta, foi amor à primeira vista, assim, no outro dia eu já estava trabalhando lá. Que loucura. Aí eu virei assessor, eu fui assessor de 2007 até 2010, um período bem agitado. Fui um bom assessor. Pegou a crise de 2008. Peguei a crise de 2008. Fizemos receita pra caramba, porque os clientes eram traders, não eram posicionados. Sim, então, sim, assim, sim. Era volatilidade, oscilação. fazer bem. E cheguei a ser primeiro da XP em receita, fiquei destacado nessa época. E aí, dessa época, eu comecei a ver que, assim, putz, eu queria um negócio... uma carreira corporativa mesmo, esse negócio foi me chamando. Eu adoro ser assessor, eu quero ainda, né? Se um dia eu sair da XP, eu vou voltar a ser assessor com certeza. Porque, Que loucura. Eu tenho uma paixão imensa pela atividade. Mas eu queria trilhar uma carreira de, putz, quero ser sócio desses caras aqui da XP e tal. E aí comecei. Eu tirei CNPI nessa época, tirei CPA 20. Isso me deu bastante destaque
na XP, porque as pessoas sabiam que eu tinha CNPq, então eu comecei a ter mais contato com a turma de research, etc. E aí, um belo dia, surgiu a oportunidade de me puxarem para a matriz lá no Rio de Janeiro. Aí eu fui relacionamento com o escritório por muito tempo, a gente fundou essa área de B2B, aí eu fui distribuição de oferta pública há muito tempo, head de sales da XP, head de B2B. E aí, nesse período todo, então, né, eu fiz uma carreira técnica em termos de distribuição de produtos, mas também comercial por causa da minha vivência como assessor e meu relacionamento com os escritórios. Uhum. E aí, encarei esse desafio novo de expansão numa época que estava muito difícil. Eu falei, cara, legal, assim, para a empresa crescer, o que a gente precisa? A gente precisa ter muito assessor. Não adianta você pegar 1.500 assessores, você pode você precisa ter força de trabalho. Você precisa ter muita gente. Então, hoje a gente tem 12 mil assessores. E aí, com isso, você impulsiona o crescimento. Quantos escritórios que está na XP hoje? Uns 500 e alguma coisa. 500 e pouquinho. Com 12 mil, tem bastante, né? Mas não deve estar tão pulverizado assim, né? Deve ter mais concentrados os assessores. Tem uns concentrados. Bem concentrado, você tem assessores. Você tem escritórios de 300, 400 pessoas. E tem escritórios de uma pessoa. Isso é até um fato curioso, tá? Tem muita gente que acha que é proibido regulatoriamente ter escritório com uma pessoa. Não é proibido, tá? Não é. Se você quiser ter um escritório só você, pode. É que comercialmente a gente adotou uma regra por muito tempo de falar não pode, a gente não aceita. Mas era uma determinação comercial nossa. Uhum. Aí um dia eu vi um cara de área de expansão de um concorrente comentando que era proibido. Que loucura, não tem nada a ver. Uma lenda no mercado aqui que não é verdadeira. Existe atividade. Lá fora é bastante comum, nos Estados Unidos, esse lobo solitário. Sim. Que no Brasil acho que ainda não amadureceu o suficiente. Que eu acho que, como a XP, querendo ou não, foi quem puxou o bonde, né? Então acaba que quando fala XP, reverbera como se fosse uma regra do mercado, né? E na verdade não é. É isso. E assim, existem várias formas possíveis de ser um formato de um escritório, e acabou que o nosso modelo padrão foi o modelo que também virou o normal, né? Assim, Sim. Você ter assessores comerciais conectados numa mesa, esse modelinho de formato, ele não é tão óbvio quando você olha experiências lá fora. Existem várias formas de se reorganizar, né? Uhum. Então, você tem, por exemplo, tem um escritório aqui da XP, que o assessor central é o dono do escritório e ele montou todas as estruturas para apoiar ele mesmo. Eu já até sei Você um. sabe quem sei você trabalhou com, exato, com ele. Trabalhei do lado, exato. Genial, um modelo totalmente diferente, deve ter tem um puta do sucesso financeiro. Sim. Com uma vida que não é a vida do escritório tradicional, né? Então, assim, existem modelos pra caramba, muito diferentes um do outro. Tem que abrir a cabeça mesmo, porque esse negócio, à medida que o mercado amadurece, né? Sim. Acho que tende a ser mais vantajoso você Foi ele nisso. que me colocou no mercado, inclusive, cara. Ah, que legal. Foi um negócio, assim, muito fora da curva. Já contei no YouTube já, sem falar nomes, mas contei que foi assim, um belo dia eu fui, trabalhava na TOV lá atrás, né? Nesse escritório. Eu não tava na TOV ainda, tava na Valpires, numa corretora também antiga, as duas já não existem mais, mas enfim. E aí, para eu entrar lá, eu fui e mandei um e-mail e depois liguei falando que eu era um cliente que tinha mais de 1 milhão e tal, que eu queria conversar com ele. Eu tinha, sei lá, 2009, tinha 19 anos. E aí eu liguei falando que eu tinha R$1 milhão que eu queria conversar com ele porque eu queria trabalhar lá. Então eu entrei, cheguei lá para fazer como se fosse uma reunião. Aí ele olhou, viu que eu era um moleque mirradinho, ele falou, cara, como é que tava o financeiro? Aí eu falei, na verdade, deixa eu te contar, eu não tenho esse 1 milhão, eu vim aqui porque eu quero fazer uma entrevista. E aí ele, do jeito que era, né, ele falou assim, gostei, cara, vou te levar lá pra mesa. Aí sentamos lá do lado da mesa lá, aí ele com umas 6 telas, sei lá, assim. Aí ele foi e abriu, tinha uma Playboy na tela, assim, passando. Caramba. Da feiticeira, lembro até hoje. Ele me mostrou assim, falou assim, e aí, o que você acha? Eu falei, agora, respondo que eu gosto ou que eu não gosto, porque se eu responder que eu gosto, talvez fique antiético. Né? E se eu falar que eu não gosto, aí talvez ele vai falar assim, como eu não gosto? Eu falei, caramba, e agora? Me colocou na sinuca me colocou na sinuca de bico. Aí eu falei, assim, dependendo do momento, né? Ele deu uma resposta bem redeada, dependendo do momento. Aí ele falou assim, gostei, cara, vou te levar lá em cima. Aí fui contratado pela TOV, o resto é história. Mas ele que me colocou, legal, cara. Que legal. Então eu conheço até hoje também. Depois a gente acabou se trombando lá no PGI, eu, o Thiago e ele e tudo. Gente boníssima. Mas gente boníssima mesmo. Mas, cara, uma coisa que as pessoas me perguntam bastante, Caião, que eu acho que talvez não seja o centro da nossa conversa, mas as pessoas ficam sempre com essa história de não dá para abrir mais escritório na XP, não faz mais sentido para a XP trazer pessoas novas, e eles ficam sempre falando, não, tem que aglutinar os escritórios. Você vem uma pessoa lá e fala, conversa com o Caio talvez, e aí fala assim, não, cara, se junta ao escritório X ao escritório Z,
né? Como é que tá esse processo da XP? Como que tá a cabeça? Ótimo. É que eu acho que tem algumas lendas que é legal a gente ter a oportunidade de desmitificar, né? Primeiro, o número de escritórios na XP ele não aumenta, né, o número total de escritórios, porque à medida que novos escritórios abrem, outros escritórios fazem fusão. Esse é um processo que a gente incentivou. Foi o meu caso, inclusive. Então, se a gente não abrir escritório, o número de escritórios vai cair, porque a gente tem feito fusões num ritmo acelerado. Tem uma pessoa no meu time que só faz isso. E aí a gente começou o que a gente acredita, tá? A gente acredita muito que se você está pensando em empreender, você tem que estar com uma vontade de empreender real. Não pode ser, tem eu e outro amigo, a gente não queria ter chefe. Não, você tem que estar com muita vontade mesmo. Uhum. Então, para testar essa vontade, a gente vira pro cara e fala assim, cara, putz, a gente não tá querendo abrir também não, entendeu? Assim, e a gente força para que ele conheça um escritório que já existe, para ele entender o que é essa possibilidade. Sim. Porque a grande maioria das pessoas que estão pensando em abrir, não necessariamente já viveram a vida dentro do escritório. Então, ela não sabe como é ser sócio, ela não sabe que a partnership é aberta, ela não sabe as vantagens, tem bastante vantagem. Então, a gente força esse processo e a gente fala, beleza, podemos discutir sim, mas primeiro você vai em tal escritório, depois que você conversar com ele, você vai voltar para ver se a gente faz sentido ou não abrir. Muitos deles não voltam, porque já fecham ali. Já vê que tem um baita problema pela frente. Vou ficar aqui, entendeu? Assim, entendi, a estrutura do cara é do caralho, eu nunca vou montar igual, essa estrutura me apoia, essa estrutura me ajuda. Então a gente fez esse processo, achei acertada a decisão no passado, isso a gente impulsionou bastante o crescimento dos nossos parceiros, né? Porque não adianta você ficar abrindo várias, né? Assim, o meu jogo não é um jogo de ter o máximo de escritórios possíveis, e sim de atender o máximo de clientes possíveis, de gerar resultado e tal. Então, à medida que a gente fortalece alguém que é eficiente, que consegue convencer aquele cara a não empreender, a entrar no empreendedorismo da história dele, pra gente é do caralho. Pra outra pessoa se tornar um intraempreendedor, né? Intraempreendedor, existe. Agora, o cara que quer empreender mesmo, aí fala, não, cara, eu sei o que é, tô na minha fase de vida, eu tenho dinheiro, mindset correto, sócios, plano de negócio bem estruturado, etc. A gente apoia, a gente faz abertura, sim, de novos escritórios e a gente fica monitorando eles ao longo da vida para ver quais deles poderiam se juntar. Mas como que vocês olham em relação a... Tudo bem, tem o business plan, tal, sócios... Mas o que você destaca? Olha, beleza, ele foi lá no escritório, ele voltou e fala assim, Caião, cara, mas mesmo assim eu quero começar. O que você acha que é primordial para fazer sentido também, além desse business plan e tal? Posso te falar assim, sem hipocrisia, tá? Primeiro, o nosso feeling, a gente usa pra caramba, porque é um negócio de falar assim... tem anos também, vocês trabalham nisso, tem que saber. Imagina só, Rick, você sentou lá, aí você falou coisas coerentes sobre captação de clientes, você falou que você já foi assessor, você já foi empreendedor, cara... Vai dar certo, entendeu? Assim, dá pra a chance de dar certo é alta. Mas onde a gente mais dá negado é onde a gente entende que o plano comercial do cara tá atrapalhado. Eu vejo que você fala isso bastante também. Falo pra caramba do plano. Para mim existe um plano de ação que o escritório novo tem que ter. Bater em cliente. O resto não interessa. Assim. Então, mas existem empreendedores que você pega isso nele, assim, um dos principais erros cometidos é o cara que quer dar o segundo passo antes do 1. Então, você chega no escritório do cara, tem uma logo, ele contratou uma empresa de marketing, ele tem um site, ele tem rede social e ele não tem cliente. Você fala, cara, você começou a empresa de trás para frente, né? Assim, não dá, assim. Primeiro, processo comercial. Eu visitei um escritório esses dias de um amigo nosso que abriu relativamente recente. Eu cheguei lá, tinha uma televisão em cima de um frigobar, assim, equilibrando. Os carpetes eram horríveis, assim, um não combinava com o outro. Ele entrou no escritório do jeito que dava e tava uma zona. Eu falei, cara, tá tudo certo. Porque, você tá fazendo 500 mil reais de nota no mês e isso aqui tá uma zona. É isso. É isso. Parabéns, assim. Então, muitas vezes quem quer empreender tem um instinto contrário, né? Assim, eu quero empreender, então eu quero ter minha logo, minha marca, meu nome, meu conceito, essas viagens que, ele vai pro 10º passo, né? Atrapalha muito. Então, quando o business plan é muito elaborado, por exemplo, eu já dou um check negativo. Vem um TCC já fala... peraí, assim, o negócio é simples, entendeu? Assim, atividade de assessoria, se você colocar ela, assim, de uma forma pragmática na mesa, ela é simples. A estrutura que o escritório, o propósito principal do escritório é fazer o assessor produzir mais. Né? Por que o assessor não está sozinho? Porque ele entende que, estando dentro da estrutura,
tem um apoio X, Y, Dividindo Z, tarefa, etc. tá? Então a receita, parte fica com ele, parte fica com o escritório. O que o escritório faz com essa receita deve ser 100% para impulsionar esse cara. Né? Então, o sucesso de um empresário abrindo um escritório depende de onde ele está colocando essa margem. Se ele colocar essa margem em várias coisas que não fazem sentido nenhum, ele está deixando de pagar um repasse possivelmente maior para o assessor e agregando nada para ele. A XP Agente Autônomos era assim, né? Lá atrás, né? Quando eu entrei em 2007. O sonho de todo mundo era trabalhar na Ágora, para começar, né? Assim, era totalmente desconhecida. Meus amigos na Ágora ganhavam, tipo, cara, 70% de repasse. 70%. Era bizarro. Agora, quando você olhava dentro da XP, a gente ganhava 15%. Por que a gente ganhava 15% e a gente... Não é que a gente era bobo, é que a XP gastava muito dinheiro em educação. Gastava, assim, tomava prejuízo nos cursos. Só que pra gente, a gente ia pescar dentro de um aquário do curso. Então eu ia lá, dava o curso, me relacionava no intervalo do curso. Pô, abria 7, 8 contas, assim, ó. Então não precisava ter necessariamente um puta relacionamento e eu ir atrás de conta. Cara, eu tinha que pescar no aquário, essa era a minha função. E aí a carreira era, tipo, cara, sai de 15%, vai para 25%, vai para 30% de repasse. Repasses bem diferentes do que era hoje. Bem diferentes. Bem menores do que a média hoje. Mas porque a gente, como agente autônomo, a gente entregava muito serviço para o assessor. O assessor ele não tinha que saber se o gráfico estava subindo, estava descendo, tipo, tinha área de análise, tinha tudo assim, para que ele Cara, eu falo isso para os assessores hoje, a galera acha que tem uns, né? Não todos, mas a maioria acha que é loucura, assim. Quando eu falo de gráfico, cara, esquece gráfico. Aí os caras, não, mas é que tem que saber quanto tá o mercado. Eu falei, deixa pro especialista da área lá que vai ver o negócio. Mas os caras acham que não, que é... Tem umas confusões, né? Assim, a pessoa acha que às vezes a função dela é saber quanto a Petro fechou ontem. Tipo... Cara, o cliente não vai chegar em você e falar assim, quanto fechou vale ontem? Às vezes ele até vai perguntar, mas não é... Não, e se ele perguntar, olha aqui no celular, né? Desbloqueia, tá aqui, fechou em tanto. Ele não vai falar, olha que gênio, você sabe. Então... Mas a atividade de assessoria ela foi mudando ao longo do tempo, né? Assim, na minha época era muito sobre você acompanhar a renda variável, saber a cotação já era algum diferencial, porque não tinha cotação online para todo lado igual tem hoje. Não existia home broker assim, da maneira como existe hoje, era muito escasso. E aí a atividade de assessoria era muito uma atividade de tipo dar informações, de falar como é que estava o mercado, você era meio que um narrador de mercado ali. Sim. E o cara tomava as decisões dele. Não tinha uma lógica de alocação, porque ninguém usava produto de renda fixa, ninguém usava fundos. Então era bolsa puro sangue. No máximo título público que tinha, dava pra usar, assim, mas era no máximo. Mas ninguém queria. Ninguém queria. Era bizarro. Não dá receita, a galera, os assessores deixaram de lado, o cliente também não olhava, exato. O cliente também não, o cliente não tava nem aí pra outras coisas. Mas enfim. E aí a assessoria acho que foi mudando, né, para alocações de produtos. A alocação de produtos dentro dos bancos também era outra coisa no passado. Você saber fazer uma leitura de suitability, pegar a recomendação do banco, explicar para o cliente, essa era a atividade e acabou, né? Uhum. E a atividade ela foi evoluindo, foi ficando mais competitiva. Mas ainda assim é uma atividade que a gente tem que encarar ela de uma forma simples, né? Prospectar, atender bem o cliente, fazer coisas, né? Conscientes com o cliente, né? Assim, coisas que ele entenda o que ele está fazendo, né? Uhum. Não é uma atividade de quem maximiza o retorno do cliente. Você pode ter maximizado o retorno do cliente, mas o cliente não está entendendo o que você está fazendo. E o dia que der errado, ele vai te acusar muito. Vai dar muito errado. Então é uma atividade, assim, com suas particularidades, mas que na essência eu considero bastante simples, na verdade. E o assessor hoje, ele tem esse lado mais comercial e tudo mais. A minha pergunta fica em relação à XP, né? Como que a XP vê o escritório criando mais pessoas de mesa de renda variável e tudo mais, ainda como escritório? Né? Como que vocês conseguem regulamentar isso daqui dentro do escritório? Perfeito. Ótima provocação. Eu acumulo atividades hoje, né? Eu também faço estratégia de distribuição de produtos, que tem bastante correlação com isso. O que acontece? Se você for olhar, assim, na essência, quem escolhe é o cliente, né? O produto. Uhum. Então você não deveria haver, né? Alguns vieses do tipo assim, vamos supor que eu peguei o escritório A. O escritório A tem bastante renda fixa, todos os clientes, por coincidência. E no escritório B, nenhum deles tem renda fixa. Eles usam fundos em vez de renda fixa. Certo. Tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Assim, tem alguém filtrando. Exato. Que não deveria filtrar. E está passando alocações para o cliente aqui potencialmente ineficientes. Porque um não vende fundos, o outro não vende renda fixa. Cara, por quê, né?
E aí quando você vai olhar dentro da estrutura do escritório, às vezes você não tem alguém que entenda bastante daquele assunto. E aí a disseminação de informações ela fica difícil, né? Um produto novo ele sofre muita resistência. Né? Assim, um produto que você não conheça, sei lá, falar Credit Link Notes, que é um negócio estrangeiro. Cara, eu nunca ouvi falar disso, não quero, né? Assim, primeiro de tudo, você não quer, assim, né? Então a gente precisa evoluir dentro das estruturas dos escritórios esse conhecimento, essa preparação, esse acompanhamento daquele produto para que ele entre no cardápio. Porque se ele não entra no cardápio, isso afeta o cliente. Então a gente incentiva bastante isso. A gente dá, um dono do escritório, a gente vai falar, cara, olha só, suas alocações aqui, elas estão under isso, acima daquilo, você tem tantos clientes desenquadrados. Eu não faço COI. Cara, como não faço COI? Não fazer COI, assim, você pode não acreditar na tese de SP500, você pode não acreditar num COI de inflação, mas o COI, como estrutura, ele não é pra você não acreditar, né? Assim, cada um é atrelado a uma coisa, cada um diferente. atrelado a alguma coisa. Então, assim, é um veículo. O que você vai botar dentro de um veículo é igual você falar que todo fundo de previdência não é bom. Cara, como pode não ser bom? Né? Assim, todo fundo de previdência é uma casca que você vai colocar dentro é outra história, né? Então, eu acho que a gente precisa... O assessor ele precisa estar um passo à frente, né? Um passo à frente em conhecimento técnico em relação ao cliente e um passo à frente em relação ao que é o produto. Porque o produto novo, o produto que é difícil de distribuir, ele tem mais margem. Então, para você ser um assessor rentável, não adianta você vender as coisas que todo mundo está vendendo. Eu fui head da mesa de renda fixa, né, no passado. Naquela época, a gente distribuía LC e LCA, ganhava dinheiro como se estivesse vendendo debenture, assim. Por quê? Porque ninguém sabia o que era LC e LCA. Ninguém sabia o que era o FGC. As pessoas duvidavam um pouco da isenção. Sim. E aí ficava meio confusa. Então o produto era difícil de distribuir. Aí ele pagava margem alta. Hoje em dia, cara, LC e LCA, você pode vender o quanto você quiser. Você nunca vai ser um assessor muito bom se você só vender isso. Sim. Você vai estar trabalhando para não ganhar nada de dinheiro para você e não apresentar nada de diferente ou de oportuno para o teu cliente. Você está fazendo o básico. Então o mercado ele se ajusta dessa forma. O assessor, ele para ser rentável, ele tem que estar entendendo produtos novos. Então, tem bastante fundos de private equity saindo agora, de venture capital, de special seats, de infra. Você tem que estar dentro, você não pode não saber. Eu não acho que o assessor tenha esse direito, sabe? Sim, assim, não, private equity eu não olho. Peraí, como você não olha? Deve ter cheio de cliente que precisa que você olhasse. Sim. Você trabalha para eles, né? Uma coisa que eu falava bastante quando eu estava como líder já dos assessores ali, eu falava, cara, não é você que escolhe pelo cliente, começa por aí, porque muito assessor quer, quando ele começa a ficar um pouquinho mais técnico, né, você tirou o CFA, legal. Aí o cara vai, tirou um CFP, um CFA, pronto, ele já começa a pensar, cara, eu sou a cabeça pensante aqui, virei um gestor de fundo, né? Então eu vou escolher o que eu vou passar para o cliente. Fala, cara, não tem que ser assim. Porque o dia que você não falar de um CRA, por exemplo, que tem aqui na plataforma da XP, por exemplo, um Itaú, sei lá, fala do CRA, pronto, é dinheiro que saiu daqui e foi para lá porque você não sabia que o cliente queria ou não. Perfeito. Minimamente você tem que falar, né? Você tem que informar o cliente. Falar, não sei se é do teu interesse, mas eu quero te dizer que existe o CRA, o CRI, a debênture, o fundo, o que for. Né? O COI também, porque lá no Itaú também tem COI. Né? Então o gerente também vai falar. Tem um COI aqui e tal. Ele, gostei desse COI. Então o COI mesmo é um que se tornou um negócio que a galera não pode ouvir falar, né? Já fala, arrepia. Fala, calma, cara, relaxa. Vamos entender a estrutura. Mas até falando de alocação, como que você está vendo o modelo de fee-based lá dentro da XP? Tem o commission-based, fee-based lá dentro hoje. A XP até encabeçou junto antes era a Guide que tinha lá atrás, né? Tinha um modelo de fee-based, mas naturalmente não tem tanta distribuição assim, acabou que não tinha tanta distribuição. E a XP foi lá e fez em 2020, acho que foi final de 2020, né? Como é que você está vendo isso aí, Carl? Perfeito, ótimo. Assim, primeiro que a gente estuda bastante os modelos lá fora para a gente tentar entender quais são os caminhos possíveis. É impressionante a diversidade de maneiras e modelos diferentes que se existem de atendimento. A gente precisa entender assim também, né, que não necessariamente uma coisa que tracionou num país vai tracionar no outro e quando vai tracionar no outro, né? Então tem umas pegadinhas aqui, né? Então assim, o modelo de fee-based lá fora é tão grande quanto o commission-based, então ele tem um poder muito grande lá. Lá fora não existe a figura do agente autônomo comissionado.
O cara comissionado, ele senta dentro da instituição financeira como se ele fosse um CLT com remuneração 100% variável. Uhum. A alternativa que tem para você abrir uma empresa mesmo e representar um broker-dealer, você vai ser uma espécie de um administrador de carteira, que seria o equivalente a uma wealth aqui do Brasil. Aqui do Então, Brasil. por isso também, eu acho, é um dos motivos de lá fora ser tão mais potente, tá? Eu acredito bastante nisso. Aqui no Brasil, a gente vê que, assim, o modelo de agentes autônomos, ele tracionou mais rápido do que o modelo de cobrança de carteira. A gente acha que o cliente brasileiro, na média, né, assim, a grande público, não está disposto a pagar ou sentir que vai pagar. Tem uma frase muito boa que eu gosto, que é o seguinte, né, assim, imagina que você vai no restaurante, o prato custa R$100 e você vai no banheiro de graça. Tudo certo. O restaurante vizinho cobra 90 no prato, só que ele te cobra R$1 pra você ir no banheiro. Cara, você vai pagar muito mais barato no outro. Sim. Mas você não quer pagar R$1 pra ir no banheiro. Porque, Você não vê assim, valor naquilo ali no banheiro. é ali. isso. A forma de se cobrar, ela impacta psicologicamente o cliente. E ele não Tem quer isso. um viés absurdo aí. Então assim, imagina só num mês de rentabilidade ruim, guerra, o caramba, papel caindo. Family offices tradicionais, o que eles faziam? Eles pediam para o cliente mandar uma TED ou mandavam um boleto para o cliente. Imagina que duro esse momento. Sua carteira está afundando, você está puto comigo e eu estou aqui te pedindo para me pagar, porque você me deve. Então, assim, existia uma dificuldade muito grande nesse mercado de tracionar, né? Os family offices, eles faziam parcerias em várias casas e cobravam do cliente de uma forma artesanal. O que a gente fez? A gente falou assim, cara, vamos entrar nesse mercado? Vamos. Então, o cliente, ao invés de ter conta em todos os lugares, ter que ficar fazendo recadastramento, etc e tal, o family office se pluga aqui, usa a conta da XP, a gente devolve os rebates que a gente pagaria para o assessor para o cliente, vai tudo para o cliente, não vai para essa wealth. Essa wealth faz um modelo de cobrança que a gente mesmo calcula e cobra. Então, uma vez por mês eles vão lá, emitem nota, a gente vai lá e debita do extrato do cliente. Então, a gente resolveu uma fricção do processo importante. Sim. Então, a gente tentou, assim, estamos conseguindo, tá? A plataforma de wealth vai super bem. A gente deve ter uns 200 e alguma coisa gestoras de carteira administrada que operam dentro da XP e consultorias. A consultoria aqui, inclusive, o Portfólio usa lá e usa nesse formato. Perfeito. Então, assim, tem uma grande vantagem, tem um mercado. Acho que tem um público que não quer transparência, que não quer saber de tomar decisão. Então, eu acho que, assim, não dá para dizer que um modelo é pior do que o outro. Mas eu acho que o modelo transacional tem mais mercado hoje. Sim. Lá na frente, ninguém sabe quando vai ser. Mas eu não acredito que essa mudança seja rápida também, não. Então, tem muita casa que tem as duas coisas ao mesmo tempo ou busca maneiras de se conciliar isso, né? A gente tem no Agente Autônomo de Investimentos a possibilidade de reverter o rebate para o cliente e cobrar um FII, igual a consultoria faz. Uhum. Não muda em nada a atividade, só muda a forma de cobrança. Menos de 2% dos clientes aderiram. É difícil mesmo. O cliente não adere, né? O cliente não adere. Eu falo com muito assessor e eles falam exatamente isso. Pô, Rick, eu quero mudar para o modelo fee-based. Mas na hora que eu falo para o cliente, ele fala, ah, não, cara, putz, eu não gosto e tal. Então, tem muito, o próprio banco bate nesse ponto, né? Ah, não, existe um conflito de interesse. Mas o próprio cliente, muitas vezes, não quer, né, que esse modelo exista para ele. Ele fala, não, porque ele vê sair, é o que você falou, né? Tem um viés da negatividade ali que ele fala, pô, vai sair grana aqui. Não tô afim, prefiro que faça tudo por aí mesmo e eu confio no teu trabalho, né? É que tem uns conceitos que a gente discute na Faria Lima que entre a gente parece fazer sentido, mas que para o grande público não faz o menor sentido. Exato. Acho que um belo exemplo aqui é o Robô Advisor, né? Pô, do caramba, imagina um negócio eletrônico, inteligência artificial, blá blá blá, vai realocar as carteiras, vai ser do caralho, putz, muito bom. Agora vai falar para alguém lá, sei lá, da minha cidade, no interior... Sim. Que, bota seu dinheiro aqui, não sou eu não, tá? A maquininha aqui vai ficar girando ele. Porque não quer, entendeu? Assim, lógico. O Robô Advisor, ele não deu porrada em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar. Você não tem uma empresa de Robô Advisor, realmente Robô Advisor, que tenha explodido. Todas têm ali, estão crescendo, veja só, o futuro vai ser legal, mas, tipo, a gente não acredita muito distante tanto. ainda, né? A gente acredita muito na escalabilidade da profissão. Então, no passado, por exemplo, para você comprar uma renda fixa, ainda muitas casas é assim, né? Você tem que mandar um e-mail, chega o PDF olha, aí você vai, manda por e-mail de volta como você quer comprar. No final do dia, o cara te confirma, isso tudo acontece por e-mail.
A gente foi lá e falou assim, cara, plataforma de renda fixa aberta aqui, ó, você clica, compra, não precisa preocupar, a liquidação vai rolar, com certeza, fica tudo certo. Push para o cliente no celular, né? Então, você quer comprar renda fixa, você manda no push, o cliente aceita, está comprado. Então, a gente acredita em tecnologia acabando com essas fricções e potencializando a vida do assessor. Isso a gente acredita pra caramba. Então, imagina só, o robô ele pode entrar, falar assim, cliente, eu vi que você clicou em fundos imobiliários, você tem interesse em saber mais? Toma aqui conteúdo. Pô, cliente, você tem interesse em falar com o assessor? Tem, então fala aqui com o assessor. Porque aí você já vai falar, assessor, fale com esse cliente sobre fundos imobiliários. Ele já clicou, ele já leu tal material, tal, beleza. Então você automatizou uma etapa comoditizável do processo. Sim. A gente investe bastante nisso lá. Personaliza bastante com a inteligência artificial, né? Do algoritmo, né? Perfeito. Deixa o algoritmo perfeito ali para acontecer. Perfeito. Até sobre A gente tem bastante... Desculpa te interromper. Tá tranquilo. A gente tem bastante desenvolvimento de tecnologia pensando no assessor. Eu diria que a gente deve estar uns 4 anos na frente dos concorrentes nesse sentido, de trazer para o assessor as informações que ele precisa para as tomadas de decisão. Então, a gente tem o app da XP você faz 99% das coisas que você precisa fazer como assessor. Inteligências de dados estão ali no meio. A gente tem uma estrutura bizarra pensando em como maximizar o tempo do assessor para que o assessor gaste esse tempo com o cliente, não fazendo processos que eu inventei. Cara, isso é muito bom porque realmente tem assessor que já conversei, os caras têm medo de perder o trabalho para a inteligência artificial. Eu falo, cara, vocês estão malucos. Que é uma cabeça muito para trás, não faz sentido nenhum. Você tem que aproveitar a tecnologia para seu favorito. Inclusive, a parte que mais elogiam da XP, né, você deve ouvir isso, mas o que mais eu ouço falar, sempre alguém que trocou a XP, que saiu da XP e foi para um outro, e depois pensa em voltar e tal, é por conta da tecnologia. Né? Porque querendo ou não, tá à frente. Bizarro. Eu falo que assim, na XP a gente tem 2 diferenciais, tá fazendo uma mini propaganda aqui. Manda ver, tá tranquilo. Eu acho que primeiro de tudo a gente tem 3, né, na verdade. A gente tem uma grade de produtos que é maior do que nos outros lugares. Eu acho que essa vantagem, ela existe ainda, mas ela é uma vantagem comoditizável ao longo do tempo. Sim. Essa foi uma vantagem que nos fez crescer bastante no passado, quando os bancos eram fechados. A gente tem tecnologia para o assessor, então nosso assessor ele tem mais tempo para produzir. Então ele consegue atender mais ou atender melhor os clientes. Isso é um pilar muito importante, porque uma vez que as plataformas são commodity, o que o cliente quer? O cliente quer o serviço, né? E para você dar serviço, você não pode deixar esse cara não escalável. Então a gente faz isso por uma questão de competitividade mesmo, de visão de como as coisas vão ter que funcionar. Dentro do banco, o assessor às vezes vai ter que atender, sei lá, 3.000 clientes, dependendo do segmento, 1.500, com 0 de tecnologia para se fazer isso. Sim. Pô, agora se eu tenho do outro lado um cara com 60 clientes em carteira, consegue almoçar, tomar café, sabe o nome dos meus filhos, etc., ao invés de ficar carimbando papel e procurando na mão qual papel de renda fixa tem hoje, fazendo Excel, de extrato, pô, aí eu tenho um diferencial competitivo forte. E o último que eu acho que aí a gente não é copiável, a gente é uma casa feita por assessores. Eu fui assessor, o Guilherme foi assessor, o Gabriel foi assessor, pô, muita gente que está lá dentro tomando decisões foram assessores. Então a gente entende desse mercado e a gente toma nossas decisões baseado nisso. O Benchmark criou até com essa dor, na verdade, né? Que ele falou, pô, eu não vejo uma corretora que olha pro olhar de um assessor. E aí foi lá atrás, basicamente, ele criando por conta disso, né? Perfeito. A corretora que a gente estava antes era uma corretora boa, uma corretora sólida, foi comprada pelo Citi. Mas assim, eu não sabia quanto eu tinha de PL na minha carteira. Eu fui um assessor que eu não soube. Quando as pessoas me perguntam hoje quanto você tem de carteira, eu falo, não sei. Naquela época não tinha essa tecnologia. Loucura, a gente tinha que somar na mão assim, as receitas que a gente fez, para no final do mês a gente ter que conferir se aquilo ali batia. E ó, tem corretora que ainda hoje tem isso, tá? Eu sei. É bizarro. Então, assim, acho que é esse respeito pela o que é a profissão, assim, que eu acho que é um grande diferencial nosso. Muito bom. O Fee-Based, até que a gente estava falando, o modelo da XP de Fee-Based, ela é parecida, para o assessor, ela é parecida ou igual com o que é do consultor e do Elfa ali ou igual. Não? É igual, idêntico. É igual. Você passa a cobrar do cliente 0, esqueci quanto, e os rebates voltam. A atividade continua igual. Você pega a ordem, você oferece produtos, tudo é igual. Tudo é igual. Você tem um cardápio de serviço um pouco maior, acho que você gera um relatório para o cliente sobre a posição dele, mas assim, o serviço é esse. Mas ele não consegue colocar um fixo, né? Tipo, falar assim, vou cobrar R$100 por mês, por exemplo. Isso ele não consegue. Valor fixo, não. Não, né? Não, a gente limitou um pouquinho as acho que é de 0,60 a 1, eu acho que é.
Porque assim, a gente desenvolveu o primeiro modelo e falou assim, cara, vamos lançar esse negócio, vamos ver o que tem de aderência. E aí depois a gente vai evoluindo para os formatos possíveis, tipo performance, sei lá. Sim, sim, sim. Só que parou por aqui, porque o negócio não tracionou. Então, o que acontece hoje é que quem é assessor e quer ir para o modelo de fee-based, ele pula para consultoria, ele pula para gestão. Sim, faz sentido. Tem um mercado enorme disso. Por falar em mercado, então, vamos nessa daí. O que você acha do mercado de assessoria? Como é que tá a sua cabeça, já que você está ali na expansão? Como que você está vendo aí os próximos anos? Não sei, 5, 10? Aí fala como que tá a sua cabeça. Assim, vou dar uma rebobinada aqui, tá? Onde é que a gente estava, né, no passado? Os nossos pais investem em imóveis, em poupança, né? Ele tem uma cabeça de desenvolvimento de mercado financeiro limitada por conta da hiperinflação que eles viveram. Assim, não é culpa deles, não faz sentido nenhum você estudar debênture e ações, né, com um cenário de hiperinflação e confusões de moeda como a gente tinha no passado. Sim. Então, esse cenário está mudando, né, em termos de conhecimento que o cliente tem. O cliente hoje, ele é muito mais esperto do que antes. Ele quer falar de coisas muito mais complexas do que antes. Ele não quer simplesmente sentar na porta do banco e bater um papo e, toma aqui poupança e vai embora. O mercado financeiro ele é muito mais complexo. Então, essa difusão de conhecimento, um mercado mais complexo, uma necessidade real de se aprender sobre aquilo, fez com que o tempo que o cliente quer de um assessor aumentasse bastante. Isso está acontecendo agora. Então, você tem um número limitado de assessores de um lado. A gente estima que os bancos têm por volta de 26, 29 mil profissionais que trabalhem dizendo algo relacionado nos perfis de LinkedIn deles lá. Sim. Sou advisor ou sou assessor de alguma forma. E você fala autônoma e CLT? Eu tô falando bancos. Geral. Tá. Bancos. CLTs dos bancos, tá? Tá bom. Assim, pegar o exército dos bancões. Vai dar por volta disso. Quando você olha para o outro lado, no mercado de gente autônomo, a gente deve ter aí 12 mil pessoas. Deve ter nos concorrentes todos somados por volta de uns 3 mil, eu acho. Então você tem um mercado de 15 mil pessoas de um lado, 26, 29 mil pessoas do outro. Os dois mercados explodindo. Por quê? Porque você tem 500 mil de advogados no Brasil. Então, assim, quando você compara com qual é a profissão? Dentista, advogado, cara, todas. Engenheiro. Você vai ver que essa profissão está engatinhando. E aí quando você faz uma conta de tamanho do mercado endereçável de investidores versus, aí bota que cada um desses caras vão estar numa carteira e essa carteira vai estar entre 80 e 120 clientes no máximo, que é a nossa crença, você chega numa conta de que no Brasil precisaria ter uns 60, 80 mil profissionais de mercado financeiro hoje para atender esse público. Que esse público, quando você fala esse público, você está falando de um público que é alta renda, private ou soma? Alta renda. Alta renda para cima. Só da alta renda. Só da alta renda. Só da alta renda, no private não. Só não. alta renda. O private não. Porque o private, ele é mais bem concentrado, pequeno, ele é mais bem servido. Você não vai ter esse cenário no private, assim, tem um banco ou outro que tem 200 clientes na carteira de private, tá? Mas não é o cenário base. O cenário base do private já é carteiras mais ajustadas já. Então, é um mercado que é competitivo, de margens mais baixas, de atendimento e serviço muito avançados. No alta renda, não. No alta renda, você tem uma disputa grande, tá se movimentando bastante. No varejo, acho que ainda nem começou. E tem operações hoje, a gente autônomo voltada para varejo, sendo executadas com maestria. E eu acho que tem bastante coisa para acontecer ainda também no mercado de varejo. Muito bom. E o B2C, falando de mercado, como que tá o B2C da XP? O que vocês estão pretendendo? A gente estava até falando da XP Future, né? Que é a parte de treinamento ali, depois vocês fazem um filtro. Mas o que vocês pretendem com o B2C? Uma coisa, até antes de você falar, uma coisa que eu ouço muito dos escritórios, e aí vira um pouquinho de polêmica, né? Que até a gente falava lá atrás, quando estava na MN, a gente falava, pô, a XP tá querendo competir com a gente, aquela coisa toda. Acho que é uma oportunidade boa até de você falar sobre isso. Porque sempre o escritório fica com aquela cabeça de, nem todos, né? Mas aquela cabeça de, estão querendo competir com a gente. Vai abrir um escritório da XP B2C. Pô, vão competir com a gente. Como é que tá esse mercado, cara? Boa, ótima pergunta. Pô, primeiro que assim, em termos de profissional, são duas carreiras muito diferentes. Uma você vai ser executivo da empresa, salário, bônus, partnership, blá, 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 blá. Carreira profissional dentro da XP. Outra carreira é você, ser dono do teu equity, dono da tua carteira de repasses, etc. Aquilo ali vai ser seu. Né? Eu conheço pessoas que aposentaram já como agente autônomo. É muito legal isso. Né? Você vende sua participação no final, segura os clientes que você quer segurar. Essa é a vida.
Lá fora eu vi algumas pessoas falando que passam carteira para os filhos. Imagina, você monta a carteira. Aqui ainda não deu tempo, né? Ainda não deu tempo. Ainda não deu tempo. Os filhos da galera que ainda estão muito novos. Mas assim, tem já pai e filho trabalhando junto nesse mercado, Sim, sabe? sim. Alguns exemplos, mas o pai ainda não aposentou. Mas quando o pai aposentar, essa carteira vai toda pro filho. Lá fora eu vi uma palestra disso, cara, em 2010. Eles estavam ensinando como fazer a transição do pai pro filho. Caramba, Muito legal, realmente, 2010. muito legal. Então esse é um mercado agente autônomo, é um outro mercado, não é um mercado da vida É corporativa. um patrimônio, Então, né, cara? assim, mercados muito diferentes uma coisa da outra, muito diferentes. E assim, a minha vida é prospectar, né? E é muito nítido, uma pessoa que quer um lado ou quer o outro, você não consegue encaixar. Você não tem um cara que fala, eu não sei se eu vou pro B2C ou pro B2B. Não, ele sabe pra Já onde vem ele cabeça quer ir. clara, né? Ele fala, putz, sei lá, não posso tomar risco de empreendedorismo não é pra mim. Pô, eu quero segurança, estabilidade lá. Ele vai pro B2C e vice-versa. O que a gente pretende com isso, né? Assim, quando a gente lançou esse modelo de B2C, a gente lançou, ele chamava alguma coisa do tipo mesa de treinamento / escola. Porque ali a gente desenvolvia boas práticas, a gente ainda faz bastante isso lá hoje. A gente testa todas as hipóteses, a gente tem um negócio lá dentro que chama Advisory Lab. A gente testa essas coisas lá, elas funcionando, a gente rollouta elas para o resto do B2C e a gente leva elas para a rede. Então, em primeiro lugar, é um super laboratório ultra eficiente para a gente. Então, a gente não perde a sensibilidade de como que está lá na ponta, porque a gente atende cliente direto final. Uhum. A gente entra no mercado que a gente acredita bastante, porque não tem por que a gente ficar de fora. Se a gente acha que é um mercado de 60, 80 mil pessoas, por que não ter lá 2 mil pessoas como B2C? Então, a gente também não quer desperdiçar isso. Historicamente, né, assim, às vezes o escritório ele reclama da existência dos B2Cs das corretoras, mas fato é que o B2C leva o cliente, o B2B leva clientes do B2C pra caramba. Sempre foi, sempre vai ser, em todas as casas que eu conheço é assim. Sim. Você não tem um plano maquiavélico que às vezes que sai da cabeça dos assessores que eu já ouvi também. e um dia, cara, não tem condições assim. Ele tem acesso à nossa base e tal, Isso é os caras suicídio. conseguem pegar. Se alguém fizer isso é suicídio, entendeu? Assim, não existe, isso é bobagem. Mas assim, eu acho que isso tá superado, tá? Assim, a minha sensação é que a galera entende bem, convive. Tem muita troca entre os escritórios, então, pô, você é dono do escritório, tá na XP, te convido, o dia que você quiser, chega lá, conversa com a turma do B2C, vai ser super bem recebido. A galera não eles falam muito, mas não vão lá conhecer. Eu concordo com o que você tá falando, tem Todo que mundo que conhecer. vai lançar operação digital, por exemplo, de conversão de leads, faz uma aula com o B2C, porque o B2C é muito baseado em clientes de internet. Sim, sim. E o B2C é uma operação de varejo, tá? A galera acha que não, é varejo. A gente atende clientes de 25 mil reais lá, de 15 mil reais. Uhum. Na rede, você atende clientes acima de 100. Então, o B2C ele tá posicionado totalmente diferente. Porque acaba não fazendo nem sentido, né? Pro cara que é autônomo que tá ali, ele vai atender clientes pequenos, não vai. Então, é até uma parte boa para atender esses clientes pequenos, essa fatia, né? Essa fatia. E aí, o que a gente faz? Por que a gente tem tanto cliente de varejo no B2C? Porque a gente faz aquisição online, assim, né? O B2C sempre se apoiou muito nisso, né? A XP já vai fazer propagandas, tem que fazer, né? Assim, não dá pra gente deixar esse espaço em branco. Então, muita gente clica ali, quer se cadastrar e quer virar cliente. 99% deles não são clientes que tenham grandes volumes para aportar no D0 lá da maneira como a gente autônomo gostaria. Uhum. Então, a gente criou uma escolinha aqui de assessores pensando nisso, para aproveitar essas pontas. E em relação, já que é expansão também, como que você está vendo a exclusividade? Né? Eu já vi o Benchmall falando disso no LinkedIn, já falei sobre isso também no YouTube, mas quero ouvir a sua opinião, de que você está achando, como que você está vendo. Às vezes eu vou repetir umas ideias que eu nem sei se são minhas ou se foi dele, tá? Tá tranquilo. Mas eu vou repetir os argumentos aqui do que eu acredito, tá? Assim, a gente estava falando mais cedo sobre as áreas de wealth que não... As gestoras de family office que não tracionaram, né? O que eu acho que aconteceu no passado? Em algum momento, as agentes autônomos eles eram livres, eles poderiam responder para várias corretoras. Então, o que acontecia? Deu problema nesse cara aqui, ele fez alguma coisa com algum cliente. Quem é responsável? Ninguém era responsável. Então, o regulador veio e falou assim, cara, olha só, você vai ter que ter um cara que é responsável por você. Esse um cara é com quem você vai operar a renda variável. Então, você tem esse vínculo master ali com alguém. Dessa forma, o regulador pode auditar a corretora e não o agente autônomo. Se essa lógica não existe mais, vai cair um peso regulatório que eu acho que a galera não tem noção do tamanho aqui. Compliance e tudo mais tem que ter. Tudo vai ter que ficar aqui. Só que o regulador, ele nem tem dinheiro para fazer isso, tá? Sim, para ficar te auditando e ficar te visitando sempre. Ele quer auditar meia dúzia de empresas lá em cima ao invés de auditar as 500 embaixo, né?
Então, o que ele vai fazer? Ele vai inventar regra maluca, eu acho. Ele vai colocar obrigações, ele vai botar que você tem que ter diretor de compliance, formulário de referência. Essa coisa toda aconteceu no mercado de gestoras e consultorias. Gestoras e consultorias são responsáveis pelo próprio compliance. São regras muito mais duras do ponto de vista de CVM, de fiscalização. Não tem esse vínculo umbilical com uma placa. E aí a ausência desse vínculo umbilical traz um peso regulatório gigantesco para esse negócio que reflete em custos. E você tem um outro fator que é o seguinte, imagina se o agente autônomo ele não é de ninguém, por que eu vou botar dinheiro nele? Por que eu vou treinar ele? Eu vou esperar, o meu concorrente vai treinar e aí eu me aproveito disso. Sim. Então isso a existência disso fez com que o negócio tracionasse a existência da exclusividade. Eu defendo bastante a exclusividade também, porque assim, é um modelo que eu vi dando certo. Uhum. Uma pergunta que eu te faço aqui, pra você responder com sinceridade. Você abastece imposto sem bandeira? Não. Por que não? É porque não confio, né? Porque se você vê lá, posto sem bandeira agentes autônomos, você vai olhar e vai falar assim, cara, quem tá por trás disso aqui? Exato. Ah, ninguém. A gente é livre. Legal, mas assim, não quero ninguém livre. É igual o cara do posto sem bandeira virar pra você e falar assim, não, cara, olha só, aqui é muito vantajoso, tá? A gente não é obrigado a comprar só da Petrobras, a gente pode comprar de quem tá mais barato, isso é bom pra você. Legal, um bom argumento, mas não acho que o público queira isso, entendeu? Eu acho que o público quer chegar e falar assim, peraí, a XP tá por trás? Legal, então, cara, sei que a XP tá tomando os cuidados, a plataforma de produtos tá filtrada, né? Acho que é isso que o cliente espera. Então, eu sou bastante defensor disso. Eu participei de algumas conversas nesse sentido, das discussões regulatórias que tiveram. Eu acho que vai ser assim, muito lamentável se a exclusividade acabar de uma forma não cuidadosa. Um ponto que reforça a minha tese, tá? Se você olhar os bancos, a argumentação que eles lançaram para a revisão da 497, você vai ver que eles defendem o fim da exclusividade. Cara, isso aí é igual o táxi falando que o Uber tem que ter salário mínimo. Sim, sim. Então, assim, acho que tem que ficar de olho nessas coisas para não cair nas lendas aí. Até de exclusividade também tem um outro ponto, até que eu anotei aqui, porque eu lembrei que a turma nem perguntou, né? Que antes eu tinha aberto não uma caixinha, mas eu falei, manda aqui no DM a pergunta que vocês querem fazer pro Caio. E uma das que o pessoal não falou, e aí eu lembrei aqui no meio, que era uma coisa que ficou meio que quase como uma polêmica também, que era aquele 70%, né? De toda vez que saísse um cliente daqui e tal, e fosse pro outro, 70% e tal, criou uma polêmica absurda, assim, de escritórios grandes, escritório pequeno. Teve escritório pequeno que gostou, que falou, pelo menos não sai mais daqui, mas escritório grande que odiou. Como é que ficou e o que você vê desse modelo? Essa é polêmica. Talvez até, por que vocês instituíram? Essa eu nunca vi. Por que a gente instituiu? Ótimo. Primeiro que a gente tinha escritórios que se profissionalizaram em roubar os clientes do outro. Se profissionalizaram? Profissionalizaram, tá? Que loucura, sim, papo de 80%, 90% dos clientes dos caras serem de outros tombada. escritórios. Era um modelo de negócio desenhado para ligar. Não contado para pra vocês, né? Mas vocês viram, vocês perceberam. Mas é que teve um dia que a gente foi estudar isso. Entendi. Porque alguém falou assim, cara, tá foda, toda semana alguém bate nos clientes, o que tá acontecendo? A gente falou assim, cara, vamos ver como é que é essa mobilidade? O que tá acontecendo? Vamos fazer um estudo? A gente chegou em alguns e falou assim, cara, você Viu que concentrou em um escritório A. Então legal, você, em tese, talvez isso aqui seja algo darwinístico, né? E você atende melhor e por isso você atrai clientes do concorrente. Não era. Eram uns discursos anti-escritório atual e, troque aqui que tudo vai ser mágico na sequência. E a gente chegou a destratar, um caso sim. Mais emblemático disso. E teve vários outros que a gente chegou e falou assim, olha só, eu tô vendo aqui que metade dos teus clientes não são teus, que você tá com, né, para você ter metade dos clientes vindo de outro lugar, não foi por acaso. Não foi porque seu atendimento é uma maravilha e todo mundo decidiu ir pro seu escritório. Não foi. Se fosse um ou outro é uma coisa, né? Mas quando concentra... Então a gente chegou lá e falou assim, cara, vamos tentar, né? Assim, porque eu acho que a nossa história é feita de erros e acertos também. E a gente tem essa flexibilidade, essa humildade na XP de voltar atrás nas coisas e tal. Então a gente falou, cara, vamos tentar, galera. Olha só, vai ter essa regra dura. Quem não quiser aderir, abre uma segunda conta. Tá tudo certo. A gente institucionalizou essa regra teve lá os benefícios e malefícios. Depois de um certo período, a gente estudou, apresentou esses estudos para todo mundo e perguntou para os escritórios. Falou, cara, vocês querem ou não querem? Opiniões divididas, meio a meio. A gente falou, tá, então vamos testar agora o lado contrário. Vamos acabar com a regra não existe mais. E vamos ver e vamos continuar monitorando.
Acho que ficou um aprendizado grande da gente coibir atitudes que sejam antiéticas nessa concorrência. E ficou bons aprendizados sobre essa dinâmica de troca, não troca, favorece, não favorece. Então, foi uma boa tentativa, eu diria, tá? Sim, o que eu posso te falar do outro lado muita gente estava realmente reclamando, né? Pelo menos muita gente que eu digo na minha rede social, né? Na época que eu estava no escritório também, muita gente reclamou. Aí começou a criar meio que uma vertente, esse negócio de abrir a segunda conta e tal. E o pessoal começou a abrir a segunda conta para usar quase que uma mesma sacanagem ali. E aí eu falei, pô, acho que realmente não vai fazer sentido. Teve gente também que já começou a falar, não, eu prefiro então ir para outra corretora, porque aí pelo menos lá se eu levar o cliente não tem nada e tal. Perfeito. Então eu seria o cara que votaria o contrário também, talvez, dessa regra, mas eu acho que tem que ter algum tipo de regra, mas achismo, né? Mas acho que deveria ter algum tipo de regra ali mesmo. Não, minha opinião pessoal também, eu sou contra, tá? Eu prefiro do jeito que tá agora, que é livre. Mas eu acho que foi uma boa tentativa, foi uma decisão acertada diante do cenário, né? Que a gente tinha de clientes sendo roubados, né? Um dos outros. Isso é loucura, cara. Mas como que pode, né? Um escritório com pessoas que deveriam ser maduras, simplesmente fazendo uma coisa como essa. Total. Deixa eu ver se tem uma outra aqui. Do XP Future. Cara, uma coisa que eu queria saber de XP Future. Como que tá esse modelo? Ótimo. O que vocês estão pensando? Até eu vi que vocês lançaram um MBA, que era um MBA gratuito. Explica melhor aí sobre esse caso, como é que tá. Boa. Vamos lá. Assim, né? Olhando esse cenário de a gente precisa ter, sei lá, 70, 80 mil assessores no mercado. Existem só 29 mil gerentes de banco contra 15 mil assessores. A gente olha e fala assim, cara, certamente para você chegar em 60 mil, né? Não adianta você tombar todo mundo, né, do banco para cá. Sim. Primeiro que não vai tombar, assim, para começar. É o que você tava falando do modelo B2C e B2B. Tem gente que vai querer ser CLT. Tem gente que tá no banco, tá feliz, a gente já bateu 10 mil vezes, o cara não vai vir. Esquece. Ele tem que ficar lá mesmo. E aí você tem que criar mercado. Para você criar mercado, você vai ter que investir em educação, formação, etc. Então a gente fez um primeiro teste lá dentro de casa, né, no B2C, chamado XP Future. XP Future, o grande critério dele é você não pode ser de mercado financeiro para participar do Future. Então a gente chama lá pessoas da indústria farmacêutica, cara, assim, advogado, médico, tem de tudo lá. Uhum. A gente faz uma triagem dessa pessoa não por potencial de conhecimento de mercado financeiro, mas por potencial de originação de carteira, de perfil. Então a gente tem testes comportamentais com essas pessoas, vídeos que elas gravam e tal. A gente fez um processo seletivo um pouco mais duro, 4% das pessoas são aprovadas. Tem bastante gente interessada, né? Um addressable market bizarro. E a produtividade dessa turma, né? Assim, eles passam por um critério de seleção mais duro e eles passam por um treinamento também mais duro. A produtividade deles é quase igual a alguém que saiu de um banco de alta renda. Você fala assim, putz, espera aí. O que é ser assessor? É entender mais de CDI do que o outro? Acho que não, né? Então o Future ele vem para isso, para dar oportunidade para as pessoas que estão de fora. Dentro desse contexto, a gente lançou, né? E acho que o mercado como um todo vem lançando, né? Conteúdos e cursos e palestras que são muito boas para quem está começando agora. E acho que é uma forma excelente de começar, inclusive. Porque assim, a probabilidade de você se cadastrar hoje no Future e passar é baixa. Agora, você vai, faz um curso, tem uma boa formação, conhece gente, papapá, sua probabilidade de passar é alta. Então, são dois caminhos que eu acho que são paralelos aqui, né? Um, você entra com uma vantagem, que é através da educação. Outro, cara, talvez você tenha habilidade suficiente e esteja no momento mesmo, você vai direto. Eu lembro lá de trás da academia de vendas da XP, eu fiz, o Thiago fez. O Thiago foi até chamado para ser professor uma época lá e acabou não topando. Não lembro quem que fazia, era o Colbert que fazia? Era o Colbert, né? O Colbert ficava comigo nessa época. Era? Uhum. Você também estava lá na Tava no meio dessa bagunça aí. Eu lembro que era uma turma mesmo. E aí, o grande medo dos escritórios era fazer o que a gente fez aqui. Nesse sábado, a gente reuniu alguns assessores e fez uma imersão, quase bem parecido com a academia de vendas e tal. Legal. Que foi eu, o Thiago, o Felipe da AWZ, a Vivian, que é uma advogada especializada em assessores também, o Gui Cadonhoto da Speech. Legal. E o grande medo dos escritórios lá atrás da academia de vendas era justamente, vai reunir um monte de assessor lá, vai começar uma troca de escritório. Era um medo absurdo, nada a ver.
Mas o XP Future já é diferente, é como você falou, né? De pegar pessoas que estão em transição, Perfeito. né? Para poder trabalhar no B2C. Perfeito. Né? E aí... Por enquanto no B2C, porque a gente ainda não aparou as arestas de como conectar no B2B, mas tá no forno aí, a gente vai lançar em breve um Future B2B também. Eu vi que foi o MBA que eu vi parecido, assim, que tem alguns escritórios, meio que patrocinadores, assim, ou apoiadores. Isso é dentro do MBA. O escritório comprou uma das vagas e aí ele tem acesso a essa lista de leads. Ele é um patrocinador, então, assim. É um patrocinador do MBA. O Future B2B vai conectar com o MBA, mas além disso ele tem um caminho próprio também da gente tentar expandir, né, os critérios de contratação e seleção que a gente usa para a rede. Acho que esse é o grande... E como é que estão os planos da XP, Caio, nos próximos anos aí de crescimento seu? Bom ponto. Assim, primeiro que a gente tem um percentual muito baixo da receita do sistema financeiro como um todo, a gente enxerga muito nítido isso, né? Assim, a gente entrou em distribuição de investimentos. Se você for olhar a distribuição de investimentos no balanço dos bancos não ganham dinheiro com isso. Uhum. O banco ganha dinheiro com outras coisas. A gente agora está entrando nas outras coisas, né? Então a gente está tentando fazer essa expansão de número de serviços e produtos que a gente dá para o nosso cliente final, dentro de casa, né? Tanto com produtos próprios quanto com produtos de terceiro. Esse sempre foi o conceito, sempre vai ser. E além disso, a gente está tentando entrar em novos mercados. Então, por exemplo, PJ, a gente praticamente não atendia PJ há 3 anos atrás, agora a gente está atendendo. Tem escritório já especializado em PJ? Tem vários. A gente abriu, já tem 2, 3 anos, pessoas voltadas exclusivamente ao PJ. Ajudaram a gente a construir esse processo. Então, a gente está entrando cada vez com mais ferramentas para o mercado de ultra high também, porque tem clientes lá que tem mais de 1 bilhão dentro do XP. Então, a gente está expandindo mercados e aumentando a profundidade de produtos e serviços que a gente oferece para o cliente. Acho que a gente tem um DNA, uma cultura muito única. Assim, a gente vai tentar ser a maior instituição financeira da América Latina até 2025. Eu tenho certeza que depois disso, o Guilherme vai vir com alguma ideia nova. Outra mirabolante. Agora vamos ser maior do mundo, porque, se a gente conseguir a América Latina, dá para conseguir Aqui eu parei foi na do Tri, que era aquele plano que todos os escritórios, aí teve uma enxurrada de escritório contratando bancário, inclusive. Foi onde, inclusive, nasceu Vida de Assessor, foi por conta disso. Porque que legal. queria, uma coisa que é uma onda, né, cara? Isso é muito louco. Como que uma decisão lá em cima ali no Benchmall saiu criando tanta coisa. O Vida de Assessor pode ter certeza que ele nasceu por isso, porque foi uma demanda. A gente falou, é uma provocação, né? Vocês precisam chegar em 5 bi em 2 anos. A gente tava chegando em 1 bi. A gente, peraí. Demorou 5 para chegar em 1 bi, agora você veio me falar para chegar em 2 anos, 5. Tá certo que, né, é exponencial, mas peraí. E aí, uma das coisas que a gente criou, inclusive, aí foi cabeça própria ali, cheguei e falei, não, gente, eu quero criar um projeto assim. O escritório não abraçou muito, falei, deixa que eu vou criar sozinho. E aí foi onde nasceu o Vida de Assessor. Que legal. Então, eu acredito muito na capacitação também, porque também lá de trás, quando eu vi a XP, que a gente começou em 2011, quando eu vi a XP fazendo justamente esses treinamentos para investidor, né, eu olhava para isso e falava, cara, que legal, esse projeto é bacana. Foi como nasceu o Primo Rico, né, de precisamos capacitar mais pessoas. E no modelo do Vida de Assessor, eu falei, precisamos capacitar não o investidor agora, precisamos olhar para o profissional. Né? Porque o meu propósito, ele está muito alinhado com o propósito do investidor ali, de fazer o investidor alcançar a independência financeira. Né? O INSS, a gente já sabe que deu ruim, né? Não vai funcionar. Então, pensando lá para 2050, eu olho para isso e penso, cara, pessoas que têm 30, abaixo de 35 anos ali, esquece, INSS não vai conseguir depender disso. Então, o meu propósito como assessor na época era fazer isso. Era mostrar para as pessoas como que elas poderiam calcular, né? O meu trabalho era totalmente voltado para um planejamento do investimento, né? E não das finanças como um todo, que nem é permitido, mas olhando para os investimentos e fazer um cálculo para alcançar a independência financeira, seja ela qual fosse. Legal. Quando foi criar o Vida de Assessor, na verdade o Primo Rico, foi por conta disso. A gente tinha esse propósito. Aí depois o Vida de Assessor eu falei, cara, ao invés de impactar o investidor direto, se impactar a mão de obra, né? O profissional, e fazer o profissional dizer na ponta ali, talvez isso vai impactar mais pessoas ainda, muito porque legal. O Thiago falando na internet é uma coisa, tem as pessoas ali embaixo, mas elas não sabem talvez executar. Se tiver um assessor ali na ponta com ele, vai ficar mais fácil de executar. Impacta a vida de muita gente, com certeza. Exatamente. Então eu olho muito para isso e vejo que a XP ela foi responsável por muito desse mercado aí, não é
falando bem porque você tá aqui não, mas é porque realmente eu acho que a XP, ela conseguiu criar um ecossistema sensacional, cara, que ajudou muito o assessor a crescer, a muitas pessoas que alcançaram, até independência financeira, como você já falou aí. E até um ponto que eu acho que é curioso, que você também citou, é que a maioria dos escritórios, dos donos de escritórios que eu já conversei e que eu tenho amizade, a maioria não era de mercado financeiro. A maioria não era. Então isso é um padrão, né? Às vezes a gente entra nessa paranoia de, não, vamos trazer do banco e tal. Não tem nada a ver. É recente esse fenômeno do banco, porque até 2017, 16 talvez, você tinha um percentual muito baixo de bancários que queriam fazer essa transição, tá? Depois desse negócio, talvez depois que o Itaú entrou no XP ali, tenha sido um turning point, mas aí sim os escritórios passaram a querer recrutar, mas assim, teve uma época que os escritórios não queriam contratar pessoas de banco mesmo, porque tem diferenças culturais às vezes, porque, putz, não sei se esse cara roda aqui dentro, pô, eu gosto de criar os caras dentro de casa, pro próprio Minigro. Uhum. Então, assim, esse fenômeno é recente, eu acho que a gente tem que ficar muito apegado a ele, porque, putz, tem que dançar conforme a música, né? Sim, Como expansão, né, de escritório. sim, sim. Caião, cara, eu acho que a galera, das perguntas que a galera me mandou, eu fiz algumas que era minha mesmo, mas das perguntas que a galera me mandou aqui, acho que a gente matou todas. Boa. Se tiver mais, a gente vai gravar mais outros. Tem mais, né? Aqui, obviamente, não dá pra gente estender, porque senão a gente ficaria aqui horas e horas. Por exemplo, de consultoria, eu quero me aprofundar um pouco mais nesse ponto para entender como é que tá a cabeça Legal. da XP. Mas, cara, não tem tempo para tudo isso, porque senão a gente fica horas e mais horas aqui. Mas tem algo mais que, cara, você sente que deveria falar sobre a XP pra galera saber em que momento que tá, ou ficou faltando alguma coisa? Claro, não, primeiro de tudo, pô, fico super à vontade, se quiser fazer uma segunda rodada aqui, eu tô à disposição. A gente vai fazer. Acho que assim, mensagem, né? Pô, primeiro, para quem é assessor, né? Eu acho que isso é importante. Acho que é importante você saber que existe uma arrebentação, que depois que você passa dela, tudo fica mais fácil na vida. Então, depois de 2 anos, geralmente, essa fase da arrebentação, não tem evasão de assessor mais. Todo assessor que deixa de ser assessor, isso acontece antes de 2 anos. Então, 2 anos é o período de batalha, de luta, onde você tem pouco cliente, você tem pouca receita, você tem uma série de prospecções que talvez venha, talvez não venha. Uhum. Chega um certo patamar, e aí esse patamar é sei lá quanto de carteira ou de receita, né? Dependendo do lugar que você mora, do seu padrão de vida, cada um tem o seu. Mas depois desse patamar, pô, tudo vai ficar mais fácil. Seus clientes vão estar indicando outros clientes, você tem clientes com histórica com você e vai depositando mais, então tudo melhora muito no longo prazo. Quando você vai nas feiras internacionais das outras casas que são comparáveis com a gente, eu estava na Dazimuth, né, semana passada. A média de idade lá é de 52 anos. Média de idade. Caramba, é totalmente diferente, né? Na Schwab você vai a mesma coisa, todo mundo é muito mais velho. Por quê? Porque essa é uma profissão que você, depois que dá certo, você não consegue sair, não tem como, ninguém vai te pagar o que você está recebendo. Sim. Então os assessores que passam essa curva de arrebentação, eles vão muito longe, então para quem é assessor hoje, não desista, tente ir atrás. Se você passar dessa curva, pô, é porrada, você vai ficar nisso para sempre, vai ganhar dinheiro, vai fazer o que você gosta. Para quem ainda não entrou, está pensando em entrar, cara, se atira, porque o momento é um momento de virada agora, né? Assim, a matriz de distribuição dos bancos é falha, os bancos sabem disso, os bancos estão tentando inovações para tentar correr atrás do prejuízo, mas eles sabem que o modelo de distribuição por CLT dentro de agência já era. Ele sabe disso. Uhum. Então ele está procurando alternativas, lança um programa, lança outro e tal. Então a gente tem que aproveitar isso, porque os clientes vão sentir muitos efeitos dessa diferença de atendimento entre os dois lados. Então tem um mercado que agora é fácil de entrar, era mais fácil no passado, hoje está menos fácil, mas no futuro certamente vai ser mais difícil. Então se você pensa em fazer essa transição, faz logo. Não fique esperando para um dia. Cara, vai, entendeu? Assim, vai com tudo, vai sem plano B. Acho que esse é o meu conselho aqui. Muito bom. Como é que faz pra te achar? Não sei se você usa muito. Pelo que eu vi, você não usa muito a rede social pra fazer expansão. Não uso. Não uso, é um defeito, mas eu... Não sei se é um defeito também, né? Você acha que é? Eu deveria, talvez, né? O Thiago me fez essa provocação uma vez. Mas eu tenho bastante... Eu acho que tem uns 15 mil pessoas no LinkedIn. Então, pô, acho que LinkedIn... Eu já fui mais ativo lá, eu confesso que eu tô falhando, mas fiquem à vontade para me adicionar lá no LinkedIn.
E meu Instagram também é aberto, quem quiser seguir lá, tá super à vontade. Não, me passa lá depois Não, eu pego Passa lá, na os verdade. links lá, eu O passo link os eu tenho links. aqui também, a gente coloca aqui embaixo também, sempre Boa. coloca de todo mundo. Legal. Mas se a pessoa quiser entrar lá tô pensando em abrir um escritório, ou então tô pensando em só me tornar assessor aí na XP. Legal. Por onde legal. que ela vai? Ó, para se tornar assessor, a gente, até para facilitar, né, assim, beleza, pode me mandar um e-mail se quiser, fica super à vontade, sou super acessível, tá, pessoal? Mas, se você quiser ir mais rápido, tem um formulário no nosso site, www.xpi.com.br/assessor ou assessores. Com 2 S, por favor, viu, gente? Porque eu já vi cada coisa. Se errar ali, já tá eliminado já. E aí ali você preenche uma série de dados sobre você, sobre tudo, né? Formação e tal. E essa inscrição, você começa a receber conteúdos nossos e você vai ser apresentado para um dos escritórios, se você tiver perfil de acordo com o que os escritórios estão procurando. Então esse é o caminho mais rápido, mais natural. Se tiver qualquer tipo de dúvida, quer abrir escritório, etc., manda para expansão@xpi, é o nosso e-mail lá que cai na galera, todo mundo mata na hora. Show de bola. Caião, cara, obrigado pela presença aí, obrigado por ter topado o convite. Vamos ter mais bate-papo aí, vamos prolongar essa conversa. Mas, turma, você que está aí assistindo agora também, agradeço por estar aqui até agora. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aí no canal, deixa o like aí embaixo e faz mais perguntas aqui embaixo, porque aí numa próxima rodada a gente vai aprofundar cada vez mais. Foi um papo ainda superficial, vamos dizer assim, porque é o primeiro contato para vocês entenderem o que é a XP, o que é a expansão, quem é o Caio, o que ele está fazendo exatamente. Né? Então é bom vocês poderem colocar perguntas aqui embaixo. Tá? Então coloca a pergunta aí. E você que já é assessor, você que já é assessora ou consultor, consultora, que está procurando por um ambiente, um ecossistema favorável para você crescer, tem a mentoria Wealth, que eu deixei o link aqui embaixo, que eu comentei aqui no começo do podcast. Então, muito obrigado, cliquem nas redes sociais aí do Caio também, se você que tiver vontade de entrar na XP aí, como algumas outras pessoas também têm, o link também está aqui embaixo. Valeu, galera, tamo junto e até o próximo. Obrigado.